boa noite nos ajudado. Libera do teu favor, da tua graça e do teu poder sobre nossas vidas. Meu Senhor, nós estamos hoje na segunda semana do nosso propósito, apresentando nossos pedidos de oração a Ti. E queremos te pedir novos começos, novas portas e muita saúde. Libera do teu poder, Senhor, sobre a nossa vida e sobre todos da nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Hoje nós vamos finalizar a segunda semana do nosso propósito, apresentando nossos pedidos a Deus. Nós temos apresentado um pedido de novo começo, um pedido de nova porta e de saúde. E amanhã Deus me deu uma nova direção e eu vou ficar uma semana com outro propósito. E você vai saber só amanhã, na live das 6 e 7 da manhã. Eu sigo as direções de Deus e os atos de fé, os atos proféticos, porque eu acredito no poder da oração e acredito em atos de fé. Deus, Ele vê a nossa fé. A nossa fé, ela é um testemunho no mundo espiritual. Quando o Senhor disse a Moisés, estende a vara para o mar e Deus envia, então o vento e o mar se abrem, Moisés teve que ter uma ação. Toda ação no mundo espiritual, ela vai gerar algo. É por isso que eu creio em atos proféticos, em atos de fé. Já é a segunda semana que nós estamos apresentando nossos pedidos de oração e amanhã nós vamos fazer um outro ato profético, algo que Deus me direcionou. Eu gostaria muito que você não perdesse a oração amanhã das 6 e 7 da manhã. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você. Na verdade, hoje, muitas coisas estão mudando. Até uma palavra que eu tinha preparado aqui, eu não vou usar essa palavra, porque Deus me dirigiu a outra palavra e eu quero ser muito fiel a essa palavra que Deus está me dirigindo. Você lembra quando Naamã veio buscar a cura da sua lepra? Ele veio ao profeta. Ali houve muitas vozes que quiseram atrapalhar Naamã de ouvir a voz profética que estava falando com ele. O profeta Eliseu deu uma palavra para ele, e a palavra que ele deveria ir até o Jordão e banhar-se 7 vezes. Mas isso pareceu mal a Naamã. Primeiro que ele não havia sido recepcionado da altura que ele achava que merecia. Você tem que entender uma coisa. Sempre que você ouvir a voz de Deus, vai haver outras vozes que vão tentar burlar a direção de Deus. É por isso que, se nós não diminuirmos as vozes contrárias que estão lutando para que nós não atentemos para a voz divina, nós podemos perder a promessa, perder o milagre de Deus. Ali havia tantas vozes se manifestando em Naamã. Existia a voz do orgulho, existia a voz da presunção, existia a voz da autoridade, porque ele era um homem de autoridade, então ele estava acostumado a mandar. O volume das vozes que Naamã carregava estava extremamente alto. E isso estava deixando ele cegado, totalmente cegado. Eu me lembro que, certa feita, eu estava conversando com um rapaz na frente da minha casa, e esse rapaz ele tinha um problema de descontrole emocional muito grande. E do outro lado da rua, uma mulher estava brigando e gritando com o seu namorado ou marido. Eu não sei direito até hoje o que ele era dela. E os dois vinham discutindo na rua. E eu estava conversando com esse rapaz na calçada da minha casa, quando eu morava lá no interior ainda do Rio Grande do Sul. E quando esse rapaz ele viu isso, ele quis atravessar a rua, e eu sabia que se ele atravessasse a rua, ele ia bater no rapaz. Mas os dois estavam discutindo, eles não estavam se agredindo, eles estavam discutindo.
e eu disse para ele: se concentre na minha voz, se concentre na minha voz, não vá para o outro lado, eu disse para ele, não vá para o outro lado. Eu disse: deixa eles, vamos conversar sobre aquilo que nós temos que conversar. E esse rapaz, sempre que ele se descontrolava emocionalmente, ele ficava completamente cego, tanto que houve situações onde ele brigou e ele ficava totalmente descontrolado, ele não via mais nada, sabe? As emoções afloravam nele e ele ficava completamente cego por aquelas emoções. Bem, Naamã estava sofrendo isso. Naamã estava ouvindo outras vozes e não estava conseguindo se concentrar na voz do profeta, a voz que disse para ele que ele deveria ir ao Jordão e banhar-se 7 vezes. Você tem que entender, sempre que Deus falar com você, vai haver vozes que vão vir e essas vozes, elas vão tentar burlar, vão tentar sabotar aquilo que Deus está lhe direcionando. Faz muitos anos que eu ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus. E, sabe, chegou um momento onde eu ensinei muita gente, assim, milhares de pessoas a ouvir a voz de Deus, e eu cheguei a uma conclusão. Há coisas que tentam sabotar a voz de Deus. Não é que Deus não fale, é que são tantas vozes, e a Bíblia fala inclusive sobre isso, que existem muitas vozes no mundo, que se você não conseguir, sabe, se concentrar na voz de Deus, você vai dar ouvido às outras vozes. E mesmo a voz de Deus sendo a voz certa, a voz poderosa e a voz que se você seguir as coisas vão acontecer, as outras vozes, elas tentam poluir a voz de Deus. Elas tentam de alguma maneira abafar a voz de Deus para que você não se concentre na voz de Deus. Você lembra de Jairo? Quando Jairo foi a Jesus porque a filha dele estava para morrer, e Jesus opera um milagre no caminho da casa de Jairo, curando aquela mulher que estava com hemorragia. Quando Jesus continuou o seu percurso, alguém, talvez um familiar, um amigo de Jairo, chega a Jairo e diz assim: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha acabou de falecer. Essa palavra, ela quis destruir a fé de Jairo. Essa palavra quis acabar completamente com o destino de fé que estava ali começando na vida de Jairo. Jesus então olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. Sabe o que Jesus faz aqui? Jesus tira Jairo de tudo aquilo que trazia medo, de toda a voz que trazia dúvida, de toda a voz de desesperança, de toda a voz de morte, de toda a voz de crise. Jesus chama a atenção de Jairo e diz assim: Jairo, não temas, crê somente. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se concentre na minha voz, Jairo. Jairo, você precisa se concentrar na minha voz. Os cristãos, todo domingo eles vão à igreja e eles saem energizados da igreja, eles saem alegres, eles saem esperançosos da igreja. Quando chega na segunda-feira, parece que eles nunca pisaram numa igreja. Quando eles chegam na segunda-feira, que os boletos estão aguardando, os seus compromissos estão aguardando, suas responsabilidades estão aguardando, eles entram novamente em todo o parafuso da vida e começam a se ansiar, a se preocupar, ficar nervosos, entram em guerras na sua mente e por um momento parece que esqueceram totalmente daquilo que Deus falou com eles no domingo. Nós temos que ter o cuidado para não deixar o número de vozes que existe nesse mundo e que existe na alma de cada um de nós nos confundir daquilo que Deus disse. Nós precisamos estar tão agarrados à voz de Deus, tão concentrados na voz de Deus, porque o diabo sabe que se você estiver concentrado na voz de Jesus, os milagres vão acontecer. Existe tanto barulho, tanta cortina de fumaça aqui nesse mundo,
para desviar a sua atenção, para desviar o seu foco. É por isso que eu acredito que enquanto os barulhos e os volumes da alma não diminuírem e você não se concentrar na voz de Jesus, você não conseguirá ter acesso ao sobrenatural de Deus. Deus fala, gente. Deus fala. Eu estou aqui porque Deus falou comigo. Eu estou hoje pregando a milhões de pessoas porque Deus falou comigo. Eu hoje ando por uma provisão sobrenatural porque Deus falou comigo. E tudo aquilo que eu faço e que dá certo é porque Deus falou. Quando eu não ouço a Deus, quando eu ouço outras vozes, eu falho. Eu tenho perdas financeiras. Eu tenho frustração. Eu me decepciono profundamente. E quando eu verifico o que aconteceu no meio do processo, eu vejo, eu não ouvi a Deus para isso. Eu ouvi a voz da minha alma. A voz da minha alma gritou mais alto do que a voz de Deus. É por isso que você que está me ouvindo nesse momento, você tem que se concentrar na voz de Deus. Se você se concentrar na voz de Deus, se você colocar o seu foco naquilo que Deus tem dito para você, você vai parar de andar em desespero, você vai parar de se preocupar, você vai andar de viver ansioso e você vai contemplar os milagres de Deus. Eu vejo que as interrupções são para distrair a gente, para nos tirar da voz de Deus. Eu fico pensando a linda história de Naamã, desse comandante que foi curado, desse comandante que teve a sua vida, seu destino transformado. Este homem voltou para sua casa totalmente mudado, sua pele, a Bíblia diz que se transformou com a pele de um bebê. Esse homem teve uma outra qualidade de vida, esse homem teve um outro futuro, esse homem teve uma outra vivência com os seus filhos, com a sua esposa, com as pessoas com que ele trabalhava. A vida desse homem mudou, e mudou radicalmente, porque ele conseguiu silenciar as outras vozes e ele se concentrou na voz de Deus. A voz de Deus, a Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Ouça a voz de Deus, aprenda a se concentrar na voz dele. E você nunca mais viverá debaixo do medo, do pânico, das inseguranças que existem aqui nessa terra. Sabe, as pessoas, elas ouvem muitas vozes. E o fato delas ouvirem muitas vozes, isso está destruindo a vida delas. Há muita informação, é muita dica, é muita coisa que tenta, sabe, distrair as pessoas de ouvir a Deus. Mas se você ouvir a Deus, você vai entrar em uma terra de milagres, em uma terra sobrenatural, em uma terra prometida, aonde Deus lhe conduzirá a restaurações, a uma vida abundante, a uma vida plena. É o que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários exatamente isso que eu estou lhe ensinando. Escreva aí: a voz de Deus me conduzirá a uma terra de milagres. Você acredita nisso? A voz de Deus lhe conduzirá a uma vida de milagres. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje, em nome de Jesus. E com isso, eu gostaria de que você me desse toda a sua atenção nesse momento. Eu gostaria de toda a sua atenção. Nós vamos hoje, à meia-noite, encerrar as inscrições para o nosso evento A Cura. Ele será um evento presencial e também online. E nesse evento A Cura, nós vamos tratar exatamente daquilo que está tentando burlar a voz de Deus, tentando sabotar Deus de dar uma direção para você. O Senhor está falando, mas você não está escutando. Há outras vozes que estão gritando com você. Há outras vozes que estão tentando lhe distrair. Deixa eu ensinar você a como silenciar essas vozes
e se focar apenas no que Deus falou com você. E você não está falando com alguém que não tem autoridade para falar sobre isso. Eu tenho autoridade para ensinar exatamente sobre isso que eu estou aqui lhe propondo. Eu tenho autoridade para falar. Eu tenho frutos para falar. Eu tenho resultados para falar. Eu tenho uma história para falar. E não é uma história contada, não é uma história inventada, não é uma história patrocinada, não. Eu tenho frutos na minha vida. Eu tenho verdade na minha vida. E eu quero conduzir, eu quero ajudar você. Eu quero ajudar você a viver esse extraordinário. Por isso, eu convido você a fazer as inscrições. Você pode fazer a inscrição pelo link que está aqui na descrição, ou o link que está fixado aqui nos comentários, ou ir direto no meu site www.profetavinicius17.com.br. Acesse meu site, faz a tua inscrição. As inscrições encerram hoje à meia-noite e você não pode perder essa oportunidade. Na verdade, deixa eu lhe dizer, toda oportunidade que você tiver para aprender a ouvir a voz de Deus, entre nela. Essa é uma decisão que você nunca vai errar. E um detalhe, seu tempo investido nesse evento pode ser crucial para os próximos anos na sua vida. Deus tem grandes coisas preparadas para você. Por isso, mergulhe nessa imersão chamada A Cura, que vai trazer resultados incríveis para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega os teus pedidos de oração, nós vamos apresentar hoje, fechamos 14 dias desse propósito. Hoje fechamos 14 dias e amanhã, às 6 e 7 da manhã, Deus me deu um outro ato profético para fazer e eu irei fazer esse ato profético. Amanhã você vai ficar sabendo disso. Amém? Amanhã, às 6 e 7 da manhã, você vai ficar sabendo disso. E se você perdeu o culto dessa manhã, assista, porque Deus tem uma palavra de destino para a tua vida. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você que está aí junto comigo, deixa a tua curtida agora nessa oração, deixa a tua curtida aí e compartilha com 7 pessoas. Na verdade, você não vai compartilhar com 7, você vai compartilhar com 14, porque faz 14 dias que nós estamos apresentando esse propósito diante de Deus. E você vai selar semeando com 14 pessoas. Amém? A mão que dá é a mão que recebe. Compartilhe a palavra de Deus agora, compartilhe a oração profética de destino com 14 pessoas. Você pode, inclusive, compartilhar nas suas redes sociais essa oração. E se você não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se agora, vamos andar juntos em nome de Jesus Cristo. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E olha só, eu tenho um testemunho para compartilhar com você da Eliane. Presta atenção, olha o que aconteceu na vida dessa mulher. Profeta, meu nome é Eliane, eu tenho acompanhado suas orações há mais de um ano. No início desse ano, eu descobri que tinha 22 miomas no útero. 22 miomas
no útero. Após realizar uma biópsia para preparar a retirada do útero, os médicos descobriram que eu tinha células cancerígenas raríssimas no tecido uterino. Eles me disseram que provavelmente eu teria que retirar não apenas o útero, mas também os ovários, e que meu sistema linfático poderia ser danificado, e que poderia causar linfedema, uma doença sem cura. Minha mãe e eu começamos a interceder todos os dias, orando pela manhã e à noite, pedindo a Deus que esse câncer não fosse maligno e que meus ovários e sistema linfático fossem preservados. Muitas vezes, durante as orações em que o profeta orava pela cura do câncer, eu colocava o telefone sobre o meu útero com fé. Eu fiz a cirurgia no dia 19 de julho. E para a honra e glória de Jesus, meus ovários e meu sistema linfático foram preservados. E as células cancerígenas não eram malignas. Agradeço a Deus por esse milagre em minha vida e pelas suas orações diárias, que tem sido uma bênção para minha família e amigos. Dê um glória a Jesus aí bem alto. Dê um glória a Jesus bem alto, porque isso é milagre. Isso é milagre. Jesus Cristo está vivo. Não duvide dele. E se você entrou aqui nessa oração, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua história. Não importa a situação que você está vivendo, Deus pode mudar a tua história. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar pela tua vida no nome de Jesus. Coloque a sua fé não em mim, coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele tem todo o poder. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E como profeta, eu profetizo agora em nome de Jesus. Novos começos, novas portas e muita saúde. Oro nesse momento para que todo tipo de enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de dor renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de infecção, inflamação, câncer, miomas, cistos, microcistos, rendam-se a Jesus Cristo. Também declaro a cura sobre as juntas do corpo, braços, pernas, e declaro cura, saúde total pelas pisaduras de Jesus, fomos curados. Doce e amado Espírito Santo, nos ajude a concentrarmos na voz de Jesus e que todo outro tipo de voz, do lado de fora ou do lado de dentro, seja silenciado, para que a voz de Jesus seja a voz que nós estejamos ouvindo a todo tempo. Eu quero declarar, Pai, que a paz de Deus está entrando nesta vida, a paz de Deus está entrando nessa casa e que milagres estão sendo liberados agora. Toque-os com o teu poder, Senhor, toque-os com a tua graça e que todo tipo de impedimento na vida dessa pessoa renda-se a Jesus Cristo. Nós apresentamos nossos pedidos a Deus e te pedimos um milagre. Te pedimos um sobrenatural agora. Vem, Senhor, e libera do teu poder, libera do teu milagre no nome de Jesus Cristo. Senhor, visita, opera e manifesta a tua glória no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa e eu declaro grandes coisas o Senhor fará na tua vida. Senhor, enche essa casa de paz e que a luz de Jesus Cristo toque em vidas agora, a luz de Jesus Cristo mostre o caminho para pessoas e que todo aquele que estiver cegado por outras vozes, que está ensurdecido espiritualmente, que seus olhos se abram para a voz de Deus e seus ouvidos também. No nome de Jesus Cristo, eu declaro vida de Jesus Cristo tocando tua vida, vida de Jesus Cristo tocando a tua casa. E eu digo, escuta aqui, Satanás. Acabou para você toda mentira, todo engano, todo tipo de ceguez espiritual. Eu digo, cai por terra agora no nome de Jesus. Todos eles ouvirão a voz do Senhor e estarão sendo guiados pela palavra de Deus e pelas direções de Jesus Cristo e do seu Santo Espírito. Amém e amém. Amém, gente querida. Diga comigo, Deus fala comigo. Amém? Deus pode tudo. E providência está entrando na tua vida agora, toma posse aí. Providência está entrando agora na tua vida. E você que está me escutando, não perca a oportunidade de participar
desse evento, dessa imersão chamado A Cura, vai ser transformador na tua vida, vai ser transformador na tua casa, no nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, Senhor, que outubro será um mês de muitas bênçãos na nossa vida e na nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos da maldade, livra-nos de todo o laço de Satanás. E nós te pedimos, Senhor, Tu és o nosso pastor, que guia a nossa alma, que nos conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Libera sobre nós da Tua provisão, libera sobre nós o Teu cuidado, no nome de Jesus, a nós e a todos da nossa casa. Quebramos agora, Pai, todo tipo de espírito de inveja, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo e de oração contrária. E te pedimos, Senhor, guarda-nos, a nós e a nossa casa. Desfaça, Pai, o laço preparado, a arma forjada, o mal, Senhor, planejado. Pedimos a Tua proteção e o Teu livramento. Consagramos o dia de hoje. Somos gratos ao Senhor pelo dia de hoje. Obrigado pela vida. Celebramos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado. Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. No nome de Jesus Cristo, Senhor, eu abençoo a vida dessa pessoa, abençoo sua família e que essa família seja uma família visitada pelo Senhor, que todos eles tenham uma experiência com Jesus e que a palavra se cumpra na íntegra e será salvo tu e toda a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. As pessoas me perguntam o que significa Ebenezer. Ebenezer significa até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Bíblia nos fala lá no livro de Samuel que Samuel estava preparando um sacrifício para Deus e de repente os filisteus vieram para cercar o povo de Israel. E o Senhor deu grande livramento naquele dia. E então foi declarado Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ou seja, já nos ajudou muito, continua nos ajudando e continuará nos ajudando. Você crê nisso, no cuidado do Senhor? Não faça as coisas por fora de Deus. Não tente ser independente de Deus. Coloque Deus no centro da tua vida. Coloque Deus. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você dedica tempo para a oração, quando você não quebra propósitos, quando você se mantém firme na fé, você está honrando a Deus com a sua vida. Por isso, não meça esforços. Não meça esforços para estar numa oração. Não meça esforços para cumprir o seu propósito. Sabe, se você perguntasse para mim hoje, e se você pudesse parar de trabalhar, você iria parar? Não, eu não iria, porque eu tenho um propósito na minha vida. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você tem que entender que nós, muito mais do que viver bem aqui nessa vida, certo? Ainda que eu acredito que todo mundo merece viver bem, nós precisamos cumprir o nosso propósito. Existe um propósito de você estar aqui. E o seu propósito não é só você ser feliz. O propósito é você cumprir a vontade de Deus. É você realizar a vontade de Deus. Eu compartilhei nos Estados Unidos, aqui numa reunião que nós tivemos, que Deus me deu um sonho. E nesse sonho foi algo muito marcante porque ministrou muito forte no meu coração. Meus filhos estavam saindo para brincar numa quadra perto da casa onde eu estava. É como se a minha casa fosse no fim de uma rua, sabe? E eu abri a porta e eu vi, eram 3. Eu tenho 2 filhos, mas eu vi 3 no meu sonho.
Eu vi o Lucas, a Thalita, e vi um terceiro que eu não consegui identificar o rosto. E eu vi as 3 crianças saindo para brincar, indo numa quadra brincar próximo. Quando eles dobram a esquina, eu vi que o tempo ficou feio, assim feiou de uma maneira assim tão rápida, tão violenta. E eu vi árvores caindo, eu vi postes torcendo e aquele vendaval lá fora, e eu saí correndo atrás deles. Sabe? E cruzei rua, e inclusive dentro do meu sonho, eu estava muito assim, nervoso, muito preocupado, e saí rasgando rua, enfim. E quando eu cheguei no lugar que eles estavam brincando, na quadra que eles estavam brincando, que eu pensei que o vendaval tinha tocado neles, sabe? Eles estavam bem, estavam brincando, e eu pude descansar meu coração e trouxe eles de volta. E quando eu acordei pela manhã com esse sonho, o Senhor me disse que da mesma maneira que eu tinha cuidado dos meus filhos, eu também tinha que ter cuidado dos filhos dele. E essa palavra foi muito forte dentro de mim, porque dentro do sonho eu estava desesperado para salvar os meus filhos. E eu preciso fazer o mesmo pelas pessoas. E isso foi, eu posso dizer, uma experiência que Deus me deu, sabe? Que assim como a gente corre pelos nossos, a gente tem que correr pelos de Deus. É por isso que a Bíblia diz que alguns, até na sua hospitalidade, acabaram hospedando anjos, porque nós precisamos fazer as coisas para Deus, para cumprir o propósito de Deus. Então, os seus sonhos não devem ser um fim, mas eles devem ser um meio para você cumprir um propósito maior. E existe um propósito de Deus na tua vida. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito, sabe, para sua casa. Deus tem lhe dado muitas ferramentas. Talvez Deus tenha lhe dado empresa, emprego. Deus tenha lhe colocado diante de autoridades. Você seja uma pessoa de influência. Ou até mesmo você seja uma pessoa que já conquistou na vida, já venceu. E você diga, eu já fiz a minha parte. A nossa parte só acaba quando nós fecharmos os olhos aqui para essa terra, totalmente. E abrirmos os nossos olhos face a face diante de Jesus. Mas enquanto você está aqui, você tem que cumprir a sua missão. Você tem que cumprir o seu propósito. E isso é uma coisa que tem que vir muito forte dentro de nós. Nós não podemos viver apenas para essa vida, certo? Não podemos viver apenas para essa vida. Você tem que buscar o propósito de Deus para você. O propósito de Deus para você. Eu acredito que Deus nos abençoa para a gente abençoar. É por isso que o Senhor disse para Abraão, "Sê tu uma bênção". Por que o Senhor disse para ele, "Sê tu uma bênção"? Porque ele era abençoado, mas ele precisava ser uma bênção para o tempo que ele estava. Ele precisava ser um tempo para as próximas, ele precisava ser uma bênção para as próximas gerações. Ele precisava ser o patriarca da fé para deixar um legado. Então por isso que o Senhor disse para ele, "Sê tu uma bênção". Ou seja, a bênção não podia parar nele, a bênção tinha que continuar. Eu carrego muito aquela ilustração do Jordão e do Mar Morto, e eu tento me colocar inclusive nessa palavra, porque o Mar Morto, tudo que entra lá, todos os afluentes que ele recebe dos rios que estão próximo dele, tudo que entra lá morre, por causa que tem muito sal. Nós precisamos ser como um Jordão, sabe, carregando a vida de Deus e transportando a vida de Deus na nossa vida, sendo bênção, sendo abençoados e ao mesmo tempo sendo uma bênção para a vida de alguém. Você tem que ter cuidado de algumas coisas na vida, porque tem certas coisas que podem trazer um grande atrapalho para o teu futuro. E uma delas é tentar atrapalhar os outros. Sabe, tem gente que ela, além de não ajudar ninguém, ela atrapalha. Como assim atrapalha? Bem, se você pode indicar alguém para um emprego e você, sabe, não indica aquela pessoa por causa do seu nome, você pode estar atrapalhando o destino de alguém, porque a responsabilidade depois que você indica
né? Você sabe que aquela pessoa, o pouco que você conhece daquela pessoa, você sabe que aquela pessoa é uma pessoa correta. E você tem o poder de ajudar ela. Mas se você não ajuda ela, você está atrapalhando ela. Certo? É que nem quando você critica uma pessoa. Você fala mal. Hoje o mundo virou muito crítico. As pessoas criticam tudo. É a roupa que você veste, é o que você tem. As pessoas, elas não olham só para elas querem olhar para o outro, elas querem ver o argueiro que está no olho do irmão. Eu vou lhe dizer uma coisa, cuidado. Cuidado para você não ser um atrapalho. Porque às vezes você não vai atrapalhar só aquela pessoa, você vai atrapalhar outras. Entende? E essas coisas podem bloquear não só bênçãos na tua vida, como podem atrair problemas para a sua vida. Podem atrair problemas. Então não seja um atrapalho na vida de alguém. É que nem quando uma pessoa está cruzando uma ambulância, né? E você tem que dar o lado, você está dirigindo e a ambulância vem atrás e todos os carros vão indo para o lado. Sabe por quê? Porque tem alguém ali que talvez esteja entre a vida e a morte e você tem que deixar aquela ambulância passar. Você não pode ficar, obstruindo o caminho. Você tem que sair, você tem que dar espaço para aquela ambulância passar, porque às vezes por questão de alguns minutos o destino da vida de uma pessoa é traçado. Então aquela ambulância tem que chegar o mais rápido que puder ao pronto-socorro, ao hospital. Não seja atrapalho na vida de ninguém, sabe? Não seja um peso na vida de alguém. Às vezes a pessoa, eu vejo isso muito acontecendo, eu já vi isso inclusive acontecer dentro da igreja, a pessoa querer sair da empresa ou querer sair da igreja, né? E as pessoas dizendo assim, logo logo vai se arrepender de ter saído daqui. Você não pode dizer isso, você está sendo um atrapalho na vida da pessoa. Você tem que dizer o contrário, você tem que dizer, olha, que Deus te abençoe e que você consiga se encontrar numa outra igreja, ou se é no caso da empresa, né, quem é empresário ou empreendedor, aí tem que dizer, olha, que Deus te abençoe nesse novo tempo. A pessoa pode ser muito importante para você. A pessoa pode ser um gerente seu, né? A pessoa pode ser uma pessoa que faça diferença, uma pessoa assim que, enfim, era um tesouro com você. Mas, no entanto, né, apareceu uma oportunidade melhor para aquela pessoa. Ou ela tem os seus, podemos dizer, as suas prerrogativas, né, de sair, tem os seus motivos. Deixa ela sair, deixa ela fluir, deixa ela ir para frente. Não atrapalhe, não amaldiçoe, não torça ao contrário, não diga para ela que ela vai se arrepender, sabe? Não libere essas palavras. Não seja esse tipo de pessoa de atrapalho, porque às vezes nós perguntamos para Deus, por que a nossa vida está tão difícil, por que estamos enfrentando tanto problema? Bom, às vezes a gente está plantando isso, nós estamos colhendo, sabe, do fruto dos nossos próprios pecados, porque eu não posso ser, sabe, um teto para alguém, eu tenho que deixar que a pessoa cresça. Hoje, a equipe que trabalha comigo, né, por trás, nos bastidores, que são pessoas que fazem minha mídia, pessoas que trabalham no meu jurídico, no financeiro e outras coisas, sabe? São pessoas que, a maioria delas, foram muito... quando chegaram, algumas, não todas, algumas não tinham uma grande capacitação para o cargo que elas iriam ocupar ou para aquilo que elas iriam fazer. Mas eu fui dando curso para elas, eu fui pagando os estudos delas, eu fui fazendo muita coisa ao longo para elas, para ajudar elas. E se tornaram profissionais, se tornaram pessoas incríveis, né? E eu não teria problema hoje de dizer, olha, se apareceu uma oportunidade melhor, pode ir. É importante para mim aquela pessoa, sim. Eu investi muito nessa pessoa, sim. Mas a felicidade dela importa mais para mim, certo? Porque ela já tem me servido muito, então que Deus abençoe. Nós temos que ter isso dentro de nós. Hoje nós vemos um mundo muito egoísta. Nós vemos um mundo que as pessoas, se elas não servem você, então elas não servem para nada. E você tem que entender, Jesus disse que aquele que der um copo de água a um dos seus pequeninos, Jesus disse isso, não vai deixar de receber o seu galardão, foi o que Jesus disse. Em outras palavras, se o nosso Deus,
Ele considera até as pequenas coisas que os outros fazem, né, por nós. Por que nós não vamos considerar o bem que aquela pessoa ela é ou o bem que aquela pessoa faz? É um pecado. É um pecado você mexer com gente que não está fazendo mal para você, não está fazendo mal para os outros. É um pecado. Entenda, isso é uma coisa errada. Né? Uma pessoa que nunca fez nada para você e que ajuda os outros e você está, né, batendo com a língua nos dentes, atacando a pessoa, querendo derrubar ela, querendo destruir ela no trabalho, na igreja. Isso é errado, isso é um pecado. E isso pode fazer com que a gente tenha certas tempestades na nossa vida desnecessárias. Por isso, segura essa palavra no teu coração. Não seja atrapalho na vida de ninguém. Ao contrário, se tu uma bênção. Amém? Escreve aqui nos comentários, eu vou abençoar e jamais amaldiçoar. Escreve aí, eu vou abençoar e jamais amaldiçoar, em nome de Jesus. Amém? Quero falar rapidamente para você do meu livro, Café com Jesus, certo? Esse livro aqui, levei um ano para escrever ele, mas é um livro extraordinário, certo? É um devocional, um para cada dia do ano, são 366 devocionais, inclusive um para o bissexto, né, e onde você vai ter uma edificação, direção e vai receber muito de Deus. Você pode adquirir esse livro e todos os outros, você pode receber através, você pode pedir através do nosso site www.vinicius17.com.br. Eu tenho 18 livros escritos e todos os nossos livros são uma bênção. Tenho certeza que vai fazer a diferença na tua vida. Adquira inclusive todos os nossos livros, para que você possa mergulhar em mais de Deus. Também quero falar rapidamente da nossa academia, Academia Kingdom, que é uma academia de treinamento, discipulado também, Academia Kingdom Global, certo? Aqui nessa academia você vai ter acesso a todos os nossos eventos anteriores. Também você vai poder toda terça-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, ter acesso a um conteúdo exclusivo, onde muitas vezes eu estarei ao vivo, né, junto com você. Vamos ter painéis, podcasts exclusivos. Aqui o primeiro módulo é o módulo do discernimento espiritual, onde eu falo sobre fatores que determinam a forma como Deus se comunica com você, como reconhecer a voz de Deus, como Deus atrai a nossa atenção. Esse é só o primeiro módulo. Olha aqui quantos módulos nós temos. Ao longo desse ano, você vai ser treinado e ao final dele você vai ter um certificado da nossa academia, Academia Kingdom. E dia 24 e 25 agora, quem é da academia vai poder se inscrever para um evento gratuito, certo? Onde nós vamos trazer alguns profetas do exterior para estarem junto conosco. Então você que é da academia, até domingo você pode se inscrever gratuitamente, certo? E participar do Encontro Profético Global, que serão 2 dias, 24 e 25. Vai ser incrível, vai ser uma bênção. E na segunda-feira eu vou destinar algumas vagas para quem não é da academia e que também vão ser gratuitas, certo? Deus colocou isso no meu coração, quero semear na tua vida. Então te organiza aí, porque segunda-feira eu vou liberar as vagas gratuitas e vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Se você quiser ser um aluno da nossa academia, entra no meu site agora, www.vinicius17.com.br, e faça parte dessa turma que vai crescer muito esse ano, tenho certeza disso. É uma oportunidade para você andar junto com a gente. É uma oportunidade para você andar junto com a gente e receber mais de Deus aí na sua vida. Amém? Quero pedir a você que entrou agora nessa oração, que você compartilhe com 12 pessoas. 12 pessoas. Manda aí para 12 pessoas essa oração agora. Em nome de Deus, seja uma bênção na vida de alguém. Compartilhe essa oração. Como eu disse para você, não pode morrer em você algo, certo? Você tem que continuar plantando. Então seja generoso e compartilhe essa oração na vida de alguém. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Aleluia, esse salmo que nós temos declarado, tanto de defesa quanto de ataque. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Estamos consagrando o mês de outubro ao Senhor e também declarando que outubro será um mês de muitas bênçãos na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Escreve isso aqui nos comentários e não esquece, você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal e começa a orar com a gente 6 da manhã, 18 horas. Você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. E eu digo para você, fica uma semana, sem faltar as orações às 6 e às 18, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Depois você vai querer continuar sem eu falar. Experimenta fazer isso. Você vai experimentar coisas novas de Deus. Posso orar por você? Deixa eu orar pela tua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós consagramos agora, nesse momento, o mês de outubro, para que o mês de outubro seja um mês de muitas bênçãos. E como está escrito na tua palavra, consagra ao Senhor os teus planos para que eles sejam bem-sucedidos, Senhor. Que os nossos planos, Senhor, sejam agora colocados diante de ti, para que o Senhor coloque a tua mão. Abençoe, Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. A minha oração a Deus é para que essa pessoa caminhe sobre céus abertos no dia de hoje e que grandes operações sobrenaturais sejam liberados sobre a vida dela e sobre a sua casa. Senhor, interrompa agora todo plano do inimigo que estiver, Senhor, em movimento contra a vida dessa pessoa. Tudo aquilo que está tramitando no inferno contra ela. Senhor, seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo em nome de Jesus que hoje será um dia próspero, será um dia de respostas divinas, será um dia de acessos, será um dia de oportunidades, será um dia, Senhor, aonde a vitória, o milagre está sobre ela e sobre a sua casa. Também oro para que toda enfermidade, toda dor renda-se a Jesus Cristo. Toda enfermidade, todo ataque que tem trazido tristeza, que tem trazido angústia, aflição para dentro dessa alma, Senhor, que essa pessoa seja curada agora. Que ela seja curada. Jesus Cristo cura, Ele sempre cura. E eu quero declarar a cura na alma dessa pessoa e que ela levante agora. Que ela levante de toda tristeza, que ela levante de toda frustração, que ela levante de toda depressão. Que um fortalecimento do alto venha sobre ela em nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que o Senhor tire pessoas de confusões. Tire pessoas de laços, Pai. Pessoas que estão orando e pedindo ao Senhor, Senhor, me tira dessa confusão, me tira desse laço, me tira dessa fofoca, me tira dessa situação adversa que eu estou. Senhor, dá livramento agora. E como Jesus disse, vai e não peques mais. Que essa pessoa, Pai, a partir de hoje, ela trilhe um caminho da sabedoria, ela se aproxime de Deus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor intervenha em situações complexas, em nome de Jesus. Até mesmo aqueles que têm reuniões importantes no dia de hoje, aqueles que têm desafios financeiros, Senhor, honra a fé de cada um dos teus filhos. E nós te pedimos, Senhor Jesus, encha a nossa vida da tua presença. Nós queremos mais de Ti, encha-nos da Tua presença, Espírito Santo, precisamos de Ti, vem sobre nós, nós te pedimos, em nome de Jesus, toque-os com o Teu poder, Jesus, amém e amém. Amém, gente querida, você recebeu essa oração? Teu dia vai ser uma bênção, amém? Teu dia vai ser uma bênção, não seja atrapalho na vida de ninguém, porque Deus vai te abençoar, em nome de Jesus, mais e mais. Se Deus quiser, às 9 horas da manhã, se Deus quiser,
eu estarei ao vivo junto com vocês e já diretamente do Brasil, para a glória de Deus. Um forte abraço e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E profetizamos a bênção tripla. Sim, oramos por novos começos, por novas portas e também muita saúde. Libera, Senhor, da tua glória. Queremos a tua presença nas nossas vidas. Traga teu renovo, traga a tua força, traga teu ânimo e derrame da tua unção, Senhor, o teu óleo fresco sobre a nossa cabeça. Nos capacite, ó Deus, para toda obra. Nos capacite para todo desafio. Nos ajude, Pai, em todas as coisas. E nós oramos, Pai, cancelando agora toda oração contrária, toda inveja, toda praga, toda palavra negativa, toda trama ou programação do mal. Declaramos o que está escrito na tua palavra em Isaías 54, que arma nenhuma forjada contra nós prosperará. E toda língua que ousar em juízo contra nós, nós a condenaremos. Senhor, tu és o justo juiz e colocamos tudo nas tuas mãos agora. Apresentamos nossa vida, nossa casa e tudo que estiver ligado a nós. Colocamos diante de ti e pedimos tua bênção, Senhor. Pedimos tua graça. Pedimos, coloca a tua mão, Senhor. Coloca a tua mão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Tem 3 verdades que nós precisamos aceitar na nossa vida. Primeiro, nunca devemos pensar ou agir como vítimas. Eu até acredito que existem situações que as pessoas são vítimas. No entanto, você manter esse pensamento constante com você já é um problema. Ou seja, você fica justificando o seu comportamento, justificando as coisas que você faz, como se todos estivessem contra você. Eu tenho uma notícia para lhe dar. Nesse mundo, as pessoas estarão, muitas vezes, na sua grande maioria, contra a gente. Mas eu não posso viver, pensando que eu sou uma vítima. Eu preciso superar as dores, eu preciso superar as contradições, eu preciso superar as injustiças para poder continuar firme naquilo que Deus tem para a minha vida. Não é fácil, não estou dizendo que você vai conseguir simplesmente, de letra vencer essas situações e adversidades, mas você tem que tentar. Você é um vencedor, não uma vítima. Você é um vencedor. E se de alguma forma você foi uma vítima numa situação, faça o que tem que fazer para lutar em relação a isso. Agora, esse pensamento não pode permanecer em você. Porque todos nós, de alguma maneira, e claro, há pessoas que de alguma maneira elas já enfrentaram situações bem piores. No entanto, elas não podem viver com esse pensamento, pensando, a todo momento que ela é uma vítima e que estão tudo e todos contra ela. A grande verdade é que nós teremos muitos adversários aqui nessa vida, sofreremos injustiças, infelizmente, mas não podemos carregar isso na nossa cabeça. Caso contrário, nós vamos pensar sempre que estamos atrás e que todo mundo é mau e que a injustiça reina. E na verdade, nenhuma injustiça pode reinar se você tem Deus como seu justo juiz. Você tem que acreditar nisso. Por isso, mantenha uma mentalidade de vencedor e não de vítima. Mantenha uma mentalidade de superação, de força, com a graça de Deus e com a ajuda de Deus, você consegue
e conseguirá vencer toda e qualquer tipo de situação. O melhor é não pensar nas injustiças que você sofreu. É como eu disse, trate o que tem que tratar, foi injusto, alguém tomou algo de você ou alguém fez uma coisa negativa contra você, bem, procure todos os mecanismos naturais, mas não viva, sabe, com esse pensamento de vítima, porque você é um vencedor por meio de Jesus Cristo. Na verdade, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor por meio de Jesus Cristo. Você não tem ideia, quando uma pessoa se sente injustiçada, aquilo é um tormento para ela, é um tormento, é uma perturbação. E todos nós já nos sentimos assim, todos nós já vivemos experiências negativas. Quantas vezes você foi injustiçado por alguém? Quantas vezes alguém agiu mal com você? Quantas vezes uma pessoa, sabe, de alguma maneira deturpou, distorceu uma atitude sua, um comportamento seu, uma situação, e você foi tido como, sabe, uma pessoa detestável, você foi tido como uma pessoa mau caráter, sendo que você não teve culpa nenhuma com aquilo? Bem, não viva com esse pensamento, com essa mentalidade. Sabe, se você ficar pensando, eu fui vítima, eu fui injustiçado, erraram contra mim, fizeram mal contra mim e agora, bem, se você viver com esse pensamento, isso vai inibir o seu potencial. Isso vai bloquear seus relacionamentos. Isso vai impedir você de caminhar. Se você sofreu algo, se você é vítima de uma injustiça, você é vítima, sabe, de uma maldade que fizeram contra você, Deus é juiz, mas você tem que se levantar disso. Tem gente e tem situações na vida que vêm contra nós para nos deixar, sabe, atirados no chão. Porque é isso aí, o diabo quer deixar você totalmente morto, totalmente inerte. Ele quer que você se atire nesses pensamentos de que você é vítima, que você foi injustiçado e que fizeram mal contra você e que lhe traíram. Ele quer manter você nesse pensamento, sabe? Nesse pensamento aonde você fica preso a uma situação. Quem quer viver o que Deus tem para a sua vida vai ter que se libertar do elo do passado. Você tem que entender que Deus é justo juiz. Olha o processo todo que José viveu na vida. Você já parou para pensar o processo todo que ele viveu na vida? Onde ele foi injustiçado pelos seus irmãos, depois inventaram uma mentira contra ele, a mulher de Potifar inventou uma mentira, dizendo que ele tinha intentado contra ela e aquilo ali... Você pensa que aquilo foi fácil para José? Mentirem sobre ele? E ele estava sendo a vítima de um sistema, ele estava sendo a vítima de uma mentira. E tantas coisas negativas acontecendo com ele, de repente ele foi parar na prisão. Eu fico pensando o que passava na cabeça de José, sendo um homem bom, um homem justo, um homem temente a Deus, estava lá, junto com pessoas, sabe, que tinham cometido N atrocidades e ele era justo, ele não teve culpa daquelas coisas. E se você olhar para tudo que José estava vivendo, você iria pensar assim, meu Deus, esse homem nasceu para sofrer? Esse homem é vítima dos irmãos, ele é vítima de um sistema, ele é vítima de uma mulher, olha a vida que José estava vivendo. E você não vê em nenhum momento José, sabe, colocando Deus contra a parede. Você não vê em nenhum momento José, de alguma maneira, querendo justiça a qualquer custo, e quando ele teve a oportunidade que os irmãos dele vieram a ele, ele não saltou no pescoço de ninguém, ele simplesmente manteve, sabe, a sua conexão com Deus, ele aprendeu a perdoar o seu passado, ele aprendeu a continuar, e sabe por quê? Porque na vida, quando coisas negativas acontecem conosco, o diabo vai tentar de alguma maneira travar você. E o pior não é isso. Ele não vai só tentar travar você, mas ele vai querer tentar tornar você uma pessoa que você não é.
Ele vai tentar, sabe, mexer com a sua cabeça, mexer com as suas emoções, talvez buscar justiça a todo custo, destruir as pessoas que tentaram destruir você, porque a gente não fala muito disso, mas tentaram destruir José, tentaram destruir o plano de Deus na vida dele, tentaram destruir o destino glorioso que Deus tinha na vida dele. E não pense que isso não acontece comigo e não acontece com você. O diabo muitas vezes fica furioso, sabe? Ele fica furioso com aquilo que Deus revela sobre nós. Eu quero dizer uma coisa para você: se você foi injustiçado, se você está sendo vítima de algo, de alguém, ou se você foi roubado, ou se tiraram algo de você, ou lhe colocaram, sabe, numa mentirada, seja lá o que for, Deus é justiça. Deus é justiça. Deus é justiça, não esqueça disso. Deus estava trabalhando a todo momento na vida de José, assim como está trabalhando na minha vida, está trabalhando na tua. Os irmãos de José foram perdoados por José, mas Deus trabalhou na vida dos irmãos dele. Eles tiveram que carregar algo durante toda a vida. E sabe o que eles tiveram que carregar? O olhar de Deus sobre eles. O olhar de Deus sobre eles. Toda a vida eles tiveram, e eu vou dizer uma coisa para você: ninguém foge do olhar de Deus. Ninguém foge do olhar de Deus. Aí você diz assim: mas profeta, me vem tudo aquilo que fizeram contra mim a todo momento, isso vem na minha memória e eu fico revoltado, eu fico triste, eu sei que foi injusto o que fizeram contra mim. Ei, faça como José, entrega esse assunto para Deus, deixa Deus trabalhar nisso aí, certo? Porque às vezes não adianta você, sabe, tentar se justificar, não adianta você dizer, sabe, que você foi injustiçado, que você foi roubado ou que lhe difamaram. Às vezes não adianta fazer nada disso. Tudo que eu sei que adianta, além, claro, de você tomar as medidas que você tem que tomar no natural, depois disso, é você perdoar de coração. É você deixar esse assunto para Deus e seguir com a sua vida, acreditando, sabe, que Deus é justo e que o teu futuro está sendo construído pelo teu caráter, pelas atitudes que você está tomando. Eu falei algo ontem no culto dos empresários e eu quero compartilhar isso com você. Toda vez que você age certo, você está preparando o seu futuro para coisas boas. Você age certo numa situação, estão sendo injusto com você. Sabe, estão sendo injustos, estão mentindo, estão fazendo, estão acontecendo, não te preocupa. O que você não pode é ter falha de caráter. Porque se você tiver falha de caráter, você está tirando caminhos do teu amanhã. Você está distorcendo o teu futuro. Você está distorcendo o teu amanhã. Por isso, mantenha o teu foco em Deus. Mantenha o teu foco em Deus e Deus fará justiça na sua vida. E a terceira verdade que eu queria compartilhar com você é: você não pode sair com pessoas negativas e esperar viver uma vida positiva. Deixa eu lhe dizer uma coisa: tem gente que vem na nossa cabeça só para nos perturbar. Você deve se afastar dessas pessoas negativas para que a sua vida não se torne uma vida igual a delas. É por isso que eu acredito que mudança de ambientes, mudança de relacionamentos pode ajudar muito a vida de uma pessoa. Às vezes o que você tem que fazer é se afastar de algumas pessoas para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu deixo essa palavra para você, amém? E você não é uma vítima, você é um vencedor. Você é um vencedor e você vai vencer. E por pior, sabe, que fizeram contra você, Deus é maior e Deus lhe dará vitória. Deus lhe dará vitória. Amém? Você crê nessa palavra? Declare aqui nos comentários: Deus fará justiça na minha vida. Eu aprendi isso. Sabe, Deus faz justiça. Tem coisas que a gente não consegue fazer, mas Deus faz. Deus faz. Às vezes não adianta nem você ter dinheiro, ter poder ou influência. Você tem que confiar na justiça de Deus. Deus faz justiça. Deus vai fazer justiça por você. Amém? Escreve aqui nos comentários: Deus fará justiça na minha vida. Amém? E você siga como um vencedor. Eu quero dar rapidamente 2 testemunhos, que é o testemunho da Lia
Ela escreveu assim: paz de Deus, profeta. Semana passada eu estava com problemas de inflamação no colo do útero e infecção urinária, consequências da idade e de cirurgia de histerectomia parcial do útero, com dores fortíssimas, e pedi oração durante as lives, a semana toda praticamente, e pela misericórdia de Deus eu fui totalmente curada e as dores foram embora. Glória a Deus. Nazaré. Boa noite, paz do Senhor. Profeta, em uma das suas orações, o Salmos 23, eu fui curado de uma alergia. Com 4 meses tomando antialérgico direto, eu fiz um propósito nas orações e fui curada por Jesus. Você disse que Jesus estava tocando na pele de pessoas com coceiras e a limpando. Eu tomei posse e fiquei completamente curada. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Amém? Deus opera milagres. E deixa eu lhe dizer uma coisa, você está aqui nessa oração para novos começos também, não está? Eu quero declarar que vai haver um novo começo aí na tua vida. Vai haver um novo começo. Talvez você diga assim, profeta, a palavra hoje falou comigo, eu fui roubado pelo meu sócio, eu fui injustiçado por uma pessoa, Deus vai te dar um novo começo. Amém? Você não está aqui por acaso, eu vim aqui para profetizar isso na sua vida. Deus tem um novo começo para a tua vida, Deus tem um novo começo para a tua família, Deus tem um novo começo para os teus filhos, Deus tem um novo começo para o teu amanhã. Essa é a palavra. Eu sei que Deus está falando através de mim com você. Deus está falando através de mim com você. E o Senhor está dizendo, eu tenho um novo começo para você. Eu tenho um novo começo para você. Eu tenho um novo começo para você. Porque Deus é justiça. Pega aí essa palavra como palavra profética para a sua vida. Eu tenho 2 convites para fazer para você. O primeiro convite é que domingo agora, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um culto profético na nossa igreja. Eu vou orar no final da reunião por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente. O Senhor tem me levado muito a orar por pessoas que estão doentes. E eu tenho entendido de Deus que eu tenho que orar. Eu tenho entendido de Deus e você tem visto aqui os milagres. Inclusive, convido você a ir lá no meu site, certo? Lá no meu site, você vai ver os testemunhos que estão lá, certo? Você vai ouvir, você vai ler com seus olhos, é o que Deus está fazendo. Eu não acredito que eu curo alguém, eu não curo ninguém, mas Jesus Cristo cura. A fé em Jesus Cristo tem muito poder, a fé em Jesus Cristo. Então, dá um pulo lá no meu site, veja o que Deus está fazendo e ore por mim. Ore pelo meu ministério, certo? E eu vou estar orando também por você aí, em nome de Jesus. Deixa eu falar rapidamente para você dos meus livros. Estão todos lá no meu site. Esses livros aqui vão ajudar você a discernir a voz de Deus e a entender. E eu quero hoje falar especialmente desse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Esse aqui, ó, Profeta das Visões. Você tem tido visões de Deus? Você tem tido sonhos proféticos? Esse livro aqui vai ajudar você muito, vai descortinar o profético na sua vida. Amém? Todos os nossos livros você pode adquirir lá no meu site. Vai ser bênção na tua vida, vai ser bênção na tua casa. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E o endereço da igreja, acho que eu não dei, não me lembro. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Te organiza e vem domingo tá com a gente aqui, tá? Te organiza e vem. Vem porque eu vou orar por você. E um detalhe, gente. Aqui online, Deus opera tremendamente. Claro que opera. Mas quando Deus te toca de estar presencialmente, obedeça essa voz. Porque Deus quer te abençoar de uma maneira diferente. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim, enquanto eu declaro o Salmo 91, deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e eu quero pedir que você compartilhe com 7 pessoas. Você vai compartilhar com 7 amigos, vai compartilhar nas tuas redes sociais, e que Deus te abençoe, te recompense poderosamente, abundantemente. Isso vai ser a sua semeadura, certo? Semear na vida das pessoas. Nós não podemos só receber, é errado só receber, certo? A Bíblia fala sobre plantar e colher. Então plante essa semente de fé, esse toque de amor de Deus, essa palavra profética, plante na vida de alguém, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas,
e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar por você agora. Deixa eu te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, toda pessoa que foi injustiçada, que foi vítima de uma injustiça, de uma maldade, Senhor, eu oro e me coloco agora como um intercessor na vida dessa pessoa. E eu te peço, intervém na situação dela. Tu és um Deus justo, Tu és um Deus poderoso. E eu quero declarar, Pai, que a Tua mão de poder está repousando sobre ele, está repousando sobre ela agora. E o Senhor vai dar um novo começo. Eu quero declarar que um novo começo, muito maior, extraordinário, de grandes coisas, vai se manifestar na vida dessa pessoa. E eu quero pedir ao justo juiz, faça justiça agora, na vida de toda pessoa que está sendo injustiçada, na vida de toda pessoa que está passando por dificuldades, que está passando por trabalhos, que nesse momento essa pessoa seja visitada pelo Senhor e que todo mal contra ela renda-se ao nome de Jesus Cristo. Toda pessoa que está sendo roubada, toda pessoa, meu Deus, que sofreu um dano por um familiar, por um amigo. Senhor, eu quero pedir a Ti, coloca a Tua mão em favor dessa pessoa que foi difamada, que mentiram a respeito dela, que atacaram ela. Senhor, seja lá o que for. Ou até mesmo no casamento, uma injustiça, Pai. Uma injustiça que houve no casamento dela. Eu oro, Senhor, para que haja uma intervenção agora na vida dessa pessoa. Oro também, Pai, para que todo aquele que está, Senhor, passando por uma dificuldade, seja de ordem financeira, seja na sua saúde, eu oro agora pela cura total e completa dessa pessoa. Em nome de Jesus, todo aquele que está doente, fisicamente e emocionalmente, que Jesus Cristo dê saúde agora. Ser curado agora totalmente do alto da cabeça à planta dos pés. Eu digo câncer, infecções, inflamações, feridas, rendam-se a Jesus Cristo. Rendam-se a Jesus Cristo. Eu declaro saúde na tua vida. E toda pessoa, Pai, que está talvez emocionalmente, Senhor, abatido, que está, Senhor, enfrentando N problemas, e que precisa de uma resposta, de uma direção do Senhor, eu oro agora para que uma força sobrenatural do Senhor venha sobre ela e que ela possa se levantar. Eu quero declarar aqueles que estão caídos, desanimados, prostrados, que se levante em nome de Jesus, que Deus te levante agora, que você receba uma força do alto sobre a tua vida e que você tenha força para continuar em nome de Jesus. E oro, Senhor, para que toda pessoa, Pai, que precisa de uma resposta nessa oração, seja qual for, aquela que está aqui nos comentários clamando, Senhor, está pedindo ao Senhor uma resposta, uma palavra, Senhor, vem com o teu poder sobre ela e ajude-a, Pai, a suportar, a vencer e a ter vitória total e completa em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga comigo assim: eu recebo novos começos, novas portas e muita saúde na minha vida e na minha casa. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Perdoe, siga com a sua vida, porque um novo começo já chegou para você, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Toma posse da palavra com palavra profética? Não esquece de compartilhar com outras pessoas. Que Deus te guarde, que Deus restitua na tua vida tudo que foi perdido, tudo que foi tirado, roubado em você. Deus restitua para você, no nome de Jesus. E conte conosco. Jesus te ama e eu e minha esposa amamos cada um de vocês também. Até mais, queridos. Deus abençoe a todos. Até amanhã, 6 e 7 da manhã.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, nós liberamos uma palavra sobre todas as portas da nossa vida. E a palavra, Senhor, é uma só: justiça. Te pedimos justiça nas nossas portas. Que toda injustiça, que toda maldade contra nós, contra a nossa família, nós oramos para que a justiça de Deus se manifeste e seja liberada. O que é nosso, que venha para nossas mãos. E aquilo, Senhor, que foi de alguma maneira desviado de nós, foi roubado, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo usou para de alguma maneira, Senhor, nos injustiçar, nós oramos agora pela justiça divina e oramos para que o Senhor opere milagres na nossa vida. Senhor, apresentamos a Ti todos da nossa casa nessa oração, apresentamos a nossa família, apresentamos, ó Deus, nossos projetos e sonhos e oramos para que o Senhor traga restituição, restauração e bênçãos. Oramos também, Senhor, para que o Senhor nos dê livramento agora, livramento do laço, livramento, Senhor, da obra do inimigo e daquilo que nós não vemos, da inveja, Pai, daquilo que muitas vezes está disfarçado de bem, que está disfarçado de luz, mas é trevas. Que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e que o Senhor conduza a nossa vida. Senhor, eu oro também por pessoas que têm tido, Senhor, prejuízos financeiros, que tiveram perdas, que foram roubadas nas finanças, nos negócios, que foram roubadas, Senhor, por outros. Nós oramos para que haja a justiça do Senhor, trazendo a restauração e tudo aquilo que foi roubado, que volte multiplicado para a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Está liberada a palavra no nome de Jesus Cristo. Graças te dou, Espírito Santo. Graças te dou, meu Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Entramos nesse propósito forte. Serão 14 dias, 7 mais 7. E nesses 14 dias eu estarei em jejum. O jejum e a oração são chaves mestras para o impossível. E talvez haja pessoas que estão entrando aqui nessa oração que até hoje oram sozinha. Você pode orar sozinho, deve, na verdade, orar sozinho. Mas você também precisa de um grupo de oração. Você precisa de intercessores com você. Existe poder na concordância. Existe poder quando estamos clamando num propósito. É por isso que eu quero lhe convidar. Esse propósito está iniciando hoje. E mesmo que você não consiga orar nos horários que eu entro ao vivo aqui, às 6 da manhã, às 18 horas, ore depois, mas entre. E mais uma coisa que você como família pode fazer. Eu sei que tem famílias que estão me escutando. Você pode
compartilhar essa oração com todos da tua família para eles entrarem no mesmo horário. Vocês podem se combinar em oração. Como família, às vezes tem uma injustiça que foi feita contra a família. Às vezes um pai que tem vários filhos e que perdeu algo e que está tentando reaver isso. Independente do que você perdeu, injustiça, maldade, porque a maldade existe, gente. Sabe, eu, anos ajudando pessoas, anos auxiliando pessoas, eu já vi cada coisa. Eu já vi a maldade das pessoas e a capacidade das pessoas de fazerem aliança com as trevas para poderem operar na esfera do mal. É por isso que eu lhe convido a entrar nesse propósito com fé, com fidelidade, com entrega, porque teremos resposta. E se você ainda não está participando, entrou aqui pela primeira vez ou entrou agora na oração da noite, não pôde entrar na oração da manhã, faça uma coisa, faça um ato de fé, onde a responsabilidade vai ser sua, não vai ser minha. E você também não está fazendo esse acordo comigo, você está fazendo com Deus. Escreve aqui nos comentários, estou dentro. Estou dentro. Se Deus está falando ao teu coração de entrar nesse propósito com fé, escreve aqui nos comentários, estou dentro. Vão ser 14 dias, 7 mais 7, onde nós vamos clamar ao Senhor e vamos ter vitória em nome de Jesus. Amém? Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração também, já deixa a tua curtida aí, por gentileza. E se você não é inscrito no canal, te inscreve agora e vamos andar juntos, porque certamente Deus te visitará. Deus visitará a tua causa e você dará testemunhos. Você não tem ideia dos testemunhos que eu recebo, do que Deus tem feito na vida das pessoas através das orações. Por isso, eu não estou pedindo para você confiar em mim, eu sou homem, eu sou fraco, eu sou limitado, mas existe um Deus que é poderoso, existe um Deus que é ilimitado e Ele pode agir na tua vida. Amém? Deus me deu uma palavra em Josué capítulo 9, no verso 14 em diante. Eu quero compartilhar essa palavra com você, Josué capítulo 9, do 14 em diante. E essa palavra, ela é um alerta para nós. Essa palavra aqui é um alerta, porque a gente faz muita coisa sem consultar a Deus. Eu tenho outra pergunta para você. Você tem feito coisas sem consultar a Deus? Você sabe qual que é o problema da gente não consultar a Deus? É que a gente perde tempo, perde energia, perde saúde, perde, às vezes, até amigo, porque faz uma coisa sem consultar a Deus. Eu tenho orado a Deus, eu tenho dito, Senhor, eu não posso errar mais. Eu não posso errar mais, porque eu já sou um pouco mais maduro agora na vida e não posso errar. E tem muita coisa que está nos meus ombros, né? É minha família, em primeiro lugar, é meu ministério, são os programas de televisão, que é uma responsabilidade assim alta que Deus me deu. E também pessoas que a gente serve, pessoas que têm a gente, né, como amigo, que tem a gente como conselheiro. Então, eu tenho dito a Deus isso. Eu tenho dito, Senhor, me ajuda a não errar. Eu quero acertar, eu quero poder construir algo, eu quero poder deixar algo realmente estabelecido quando o Senhor me chamar para a glória. Então, se você não consulta a Deus, é como se você voltasse lá atrás sempre. Sabe, da seguinte maneira, você tem uma oportunidade, daí foi lhe dado o acesso, e daí você não aproveita aquela oportunidade. Para onde que você volta? Lá para o fim da fila. Você sai da frente ali e vai lá para o fim da fila. É por isso que consultar a Deus vai evitar a perda de tempo, vai evitar a perda de tudo. Amém? Por isso, precisamos consultar a Deus. Escreve isso aqui nos comentários. Preciso aprender a consultar a Deus. Você precisa, tudo que você vai começar, consulte a Deus. Toda mudança na tua vida, consulte a Deus, tudo. Mas deixa eu ler aqui para você. Josué 9,14 diz assim: os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram
o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o confirmaram com o juramento. 3 dias depois de fazerem aliança com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Fizeram aliança com o inimigo. O povo de Israel, quando estava na terra prometida, Josué era o general, era o líder deles. Não consultaram. E sabe por que eles não consultaram? Em primeiro lugar, porque os gibeonitas os enganaram. Esses eram um povo forte. Eles eram adversários. Mas o que eles fizeram? Olha a sagacidade desse povo. Eles colocaram roupas velhas, rasgadas, pegaram seus odres e envelheceram seus odres de vinho, pegaram um pão bolorento, pegaram um pão que já estava verde e inventaram uma história. Inventaram uma história para Josué e para os príncipes de Israel. E Josué e os príncipes caíram na história deles, porque eles disseram que temiam a Deus. E na verdade não temiam a Deus. Foi tudo mentira, foi tudo engano, foi tudo um discurso preparado. E 3 dias depois, a verdade vem à tona, porque a verdade sempre vem à tona. Não tem nada que façam nas trevas que vai ficar oculto, que vai ficar embaixo do tapete. Deus traz a luz, amém? E a minha oração é que Deus não deixe nada encoberto para você, mas que tudo que estiver no oculto, tudo que estiver sendo de alguma maneira nas trevas operado, que o Senhor revele na luz. Você está andando na luz. Amém? Nós estamos andando na luz. Jesus Cristo é a luz da nossa vida. Então, a mentira não vai prevalecer, a injustiça não vai prevalecer, a maldade não vai prevalecer, porque estamos na luz. Estamos em Jesus. Você crê nisso? Então declare: eu estou na luz. Amém? Eu estou na luz. Jesus é a minha luz. Eles tiveram problemas com um povo e com uma terra. A terra que eles poderiam ter assumido, poderiam ter conquistado, deixaram de conquistar, porque não consultaram a Deus e tiveram que fazer aliança com os donos daquela terra. Então eles não puderam destruir aquela terra, eles não puderam tomar posse daquela terra, tudo porque não consultaram a Deus e fizeram aliança com quem não deveria. Tem coisas que a gente tem que aprender, ainda mais quando a gente vai ficando um pouco mais velho. Aprender a não errar de novo. Você sabe que com a capacidade que Deus nos dá, com os talentos que Deus nos dá, a gente tem que aprender a acreditar mais naquilo que Deus nos deu e tirar um pouco a nossa dependência que temos dos homens. Eu conheço um monte de gente que não consegue começar um negócio do zero. Está sempre precisando de um sócio, de um investidor, está sempre precisando de alguém para começar, está sempre dependendo dos outros. Você vai ter que aprender a depender de Deus. É que nem tem muita mulher que depende do marido. Eu acredito que marido e mulher têm que se dar bem, têm que serem sócios, têm que serem companheiros, mas eu não posso colocar minha dependência no meu cônjuge. E o meu cônjuge não pode colocar a dependência em mim. Por quê? Porque a nossa dependência, em primeiro lugar, tem que ser em Deus. Tem muita coisa que não dá certo na nossa vida porque estamos colocando a nossa dependência nos homens. É por isso que eu sempre digo, tudo que você for começar por uma palavra de Deus dá certo. Agora, se você acreditar na promessa dos homens, alguém que diz assim para você: não, vem cá que eu te ajudo, vem cá que eu te sustento, vem cá que eu vou cuidar de tudo, você está numa roubada. Teve uma mulher que entrou em contato conosco e ela foi embora para os Estados Unidos. Aí chegando lá nos Estados Unidos, a tia dela estava sempre convidando ela: vem cá morar
comigo, né? Aqui é a terra de oportunidade e eu vou te ajudar e vem para minha casa e não sei o que, não sei o que. Eu sei que deu um mês e a tia dela disse assim para ela: agora você procura um lugar para você e você constrói a sua vida, porque a ajuda que eu tinha que te dar eu já te dei. Ela já estava trabalhando, só que assim, não tinha ainda os recursos para, sabe, bancar um aluguel e começar uma vida. Ela foi com a coragem, podemos dizer assim, ela foi com a coragem só. E se viu totalmente desamparada. E então ela pediu ajuda, pediu oração. O que ela iria fazer? Bem, isso sempre acontece quando nós confiamos na palavra do homem. Nós temos que confiar na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Então, esses homens aqui enganaram Josué, enganaram os príncipes de Israel. Por quê? Porque eles não oraram a Deus. Tudo que você for fazer na vida, você tem que orar a Deus. Certo? Independente de dizerem para você, de pintarem a cidade de ouro. Alguém dizer para você: olha, tem uma cidade de ouro lá. Vai lá. Vai lá, que lá está todas as oportunidades, lá está teu propósito. Ei, tudo que você for fazer, se mova por Deus, porque daí Ele te sustenta. Se mova por Deus, porque eles deveriam ter consultado: Senhor, eu devo fazer aliança? Senhor, eu devo fazer sociedade? Sabe por que algumas coisas não dão certo? Porque você fez sociedade. Algumas coisas não deram certo porque você se aliançou com pessoas erradas. Você não confiou que Deus ia te sustentar. Você não confiou que Deus ia te abençoar. Queridos, uma coisa que eu tenho dito e não é de hoje: Deus é suficiente na nossa vida. Deus é suficiente na nossa vida. Deus é suficiente. Ele é tudo o que eu preciso. Os homens já me enganaram, já me mentiram, já me roubaram, já me tiraram. É por isso que hoje eu consulto Deus para tudo. Eu consulto Deus para tudo. Você sabe, tem várias empresas que elas pagam para anunciar com a gente. Elas pagam para anunciar. E sabe, certa feita me ofereceram quase que um cheque em branco, porque era um valor assim estratosférico. Eu nunca tinha visto aquele dinheiro na mesa, eu posso dizer, nunca vi aquele dinheiro na mesa. E o acordo era eu deixar eles coordenarem certas coisas da minha vida. E eu fiquei faceiro com aquele acordo, né? Na verdade não foi acordo, né? Com aquela proposta eu fiquei faceiro. E quando eu estava indo para casa, o Espírito Santo disse assim para mim: eu vim até aqui com você, e agora você quer me largar? E daí eu disse: jamais, Senhor. E o Senhor então me disse: então não faça acordo com ninguém. Você sabe que até hoje me dói eu ter simplesmente pensado em fazer aquele acordo. Me dói, mesmo que eu não tenha feito, mas só me dói de ter pensado em fazer aquele acordo. Porque tem coisas que às vezes a gente pensa que é bênção na nossa vida e, gente, não é bênção. Às vezes é um atrapalho. Às vezes é uma cilada. É uma cilada para tirar a tua dependência de Deus. Deus quer que você seja dependente dele. Por que nós oramos? Para colocar nossa vida na dependência de Deus. Quem não ora não está colocando a sua vida na dependência de Deus. Não, mas eu tenho fé. Então me mostra pela tua obra, orando. É o que a Bíblia diz. Não basta só ter fé. Tem que ter obra. E a obra se mostra orando, se colocando nas mãos do Senhor. Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra tenha falado contigo. Amém? Essa palavra tenha falado. E que a partir de hoje você venha confiar no Senhor e na força do seu poder. Amém, querido? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente do meu livro aqui, Café com Jesus. Ele é um devocional,
As pessoas me dão muitos testemunhos desse livro, uma palavra para cada dia. Inclusive tem amigos meus que são empresários, eles adquirem esse livro para dar de presente para os clientes. Você também pode entrar em contato com a minha equipe e pedir os livros aí para você, dar de presente para outras pessoas, lá no meu site www.vinicius7.com.br. Também peço que você ore pelos nossos programas de TV, de segunda a sexta na TV Bandeirantes, em rede nacional, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV, ok? Em nome de Jesus, eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a você que está aí, que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração. Compartilhe essa oração. Mande essa oração para o máximo de pessoas que você puder. O Salmos 91 nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Você vai fazer o seguinte agora. Você vai colocar aqui nos comentários toda a injustiça que você considera que houve uma injustiça na sua vida. Amém? Seja no seu trabalho, seja um bem que você comprou de alguém e essa pessoa depois não quis passar para você o documento, seja o que for. Você vai colocar aqui nos comentários, certo? Você vai colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração. E todo dia você vai colocar, certo? O seu pedido de oração, a injustiça, o que você precisa reaver na sua vida. Certo? De repente, alguém tirou até o seu casamento. Bem, você vai colocar aqui diante de Deus para reaver tudo aquilo que foi perdido. Tudo que foi perdido você vai reaver na autoridade e no poder do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus! Vamos crer? E você que entrou aí no meio da oração, nem sabe aonde está, ei, seja bem-vindo. Nós começamos um propósito hoje e se você quiser participar, é só você escrever aqui nos comentários, estou dentro, espiritualmente falando. Você vai estar entrando nesse propósito. Nós estamos em jejum, começamos hoje esse jejum, mas se você está escutando agora, você pode começar agora esse jejum. E por 14 dias eu tirei pão. Por 14 dias eu tirei o pão, até o pão de queijo, que eu gosto muito também. Né? Chego no escritório, cafezinho, pão de queijo, mas deixei. 14 dias aí sem pão, tá? Mas isso é eu. Se você quiser participar e tem condições de saúde de participar, entra comigo. Porque tem uma coisa, gente, a oração tem muito poder. Só que o jejum amplifica o poder da oração. É por isso que eu estou aqui, em oração e jejum, ok? Muito bem? Vamos orar então? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. E você que está aqui pela primeira vez, quer conhecer mais o meu ministério, quer andar no profético conosco, vá no meu site www.vinicius7.com.br, conheça meu site e ali você vai ver a minha história, você vai me conhecer, você vai saber o que eu tenho feito no reino de Deus e o quanto Deus colocou uma missão importante na minha vida e que você faz parte dela, tá bom? Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. Eu apresento em nome de Jesus toda injustiça, Pai. Toda injustiça, tudo aquilo, Senhor, que aconteceu na vida dessa pessoa, na sua família, tudo aquilo que aconteceu no passado, pessoas que foram injustiçadas pela família, pessoas que foram injustiçadas por amigos, pessoas que foram enganadas, que não consultaram a Deus antes de tomarem uma decisão, antes de fazer uma sociedade. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que a partir de hoje essa pessoa, ela assuma um compromisso, não comigo, mas contigo, de consultar a Deus para tudo, de consultar, de não tirar conclusões por aquilo que está vendo, mas que em tudo venha orar, em tudo venha buscar a presença do Senhor. Eu oro em nome de Jesus agora, para que tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, que caia por terra agora e não prevaleça, não prospere, não vá adiante. Eu quero declarar que a mão do Senhor está sobre ti. A mão do Senhor está na tua casa, a mão do Senhor está nos teus negócios e toda injustiça está sendo visitada pela justiça de Deus. Senhor, a tua palavra diz certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor te cercarão todos os dias da tua vida e habitarás na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, tu és Deus e justiça. Senhor, tu és Deus e justiça. A bondade do Senhor e a justiça do Senhor estão agora na nossa vida operando. Por isso, Pai, que a justiça do Senhor julga a minha causa, Pai. Julga a nossa causa. Julga a nossa situação. Toda mentira, toda inveja, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado. Nós oramos para que a justiça de Deus se manifeste e que haja restituição, inclusive de valores. Haja restituição de negócios, restituição de oportunidades. Até aquele que se meteu, Pai. Aquele que se meteu na nossa oportunidade, aquele que tem tocado no que é nosso, nós colocamos diante de Ti essa pessoa e pedimos Teu favor, pedimos Tua graça, que a mão do Senhor seja sobre essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. E eu oro também, Senhor, para que toda obra de maldade que tocou na saúde dessa pessoa, toda obra de maldade que tocou nos seus negócios seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu digo a toda obra das trevas, a toda obra chamada maldade, seja quebrada agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto, que a paz de Deus enche a tua vida, a saúde, a restituição, a restauração do poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Amém, gente querida. Amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Que Deus te abençoe e que o Senhor te proteja. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.